Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube, uma aula sobre o dimensionamento de circuitos alimentadores em um projeto elétrico. Os circuitos alimentadores podem ser monofásicos, bifásicos e trifásicos. Vou mostrar para vocês, nessa aula, o dimensionamento desses circuitos alimentadores. Essa aula A133, vou apresentar para vocês o dimensionamento de circuitos alimentadores em projetos elétricos. Vou apresentar dois exemplos, onde, através desses exemplos, vocês podem dimensionar qualquer tipo de circuito alimentador em projetos elétricos. Aqui eu trago um exemplo onde eu tenho um circuito alimentador. Tenho o meu barramento 380 volts, trifásico. Quero dimensionar esse barramento, ou quero dimensionar esse alimentador, cuja distância dele até o quadro onde estão minhas cargas, essas cargas elétricas são motores, né? Então eu quero dimensionar esse alimentador, que vai alimentar o quadro, que vai alimentar esse quadro onde eu tenho os meus motores elétricos. A primeira carga 1, que é o motor, ele tem 400 kW de potência, fator de potência 0,8, rendimento 0,8. Segundo motor, 20 kW de potência, cosseno φ, que é o fator de potência 0,8, e rendimento 0,8. O terceiro motor, que é a carga 3, ele tem potência 12 kW, cosseno φ 0,8 e rendimento 0,8. O que eu quero aqui? Eu quero dimensionar o meu alimentador trifásico, cuja distância dele, do barramento de entrada de alimentação até o quadro dos motores, é 240 metros. Bom, então primeiramente eu tenho que calcular a corrente no motor elétrico, em cada uma das cargas. A corrente no motor 1, como o sistema é trifásico, a corrente no motor 1 é a potência dividido por raiz de 3 vezes a tensão, vezes o fator de potência e vezes o rendimento, que o rendimento influencia, né, o valor da corrente. Então, a corrente do motor é a potência, 40 kW, dividido por raiz de 3 vezes 380, vezes 0,8, vezes 0,8, onde esse 0,8 é o cosseno φ e esse aqui é o rendimento do motor. Fazendo a conta, a corrente no motor é 94,96. Para o motor M2, da mesma forma, vou usar a mesma equação, onde P é raiz de 3, V vezes cosseno φ, que é o fator de potência, vezes o rendimento. Fazendo esse cálculo, nós temos a corrente de 47,48 amperes. E a última carga, que é o motor 3, da mesma forma, potência dividido por raiz de 3, vezes V, cosseno φ, vezes o rendimento. Fazendo essa conta, substituindo os valores, a minha corrente elétrica é igual a 28,49 amperes. Como eu quero dimensionar o alimentador que interliga o quadro geral até o quadro dos motores, eu vou somar essas correntes. Então, a corrente do alimentador IA é a IM1 mais IM2 mais IM3. Somando as correntes, 94,96 mais 47,48 mais 28,49, nós temos uma corrente de 170,93. Então, a corrente aqui no alimentador é 170,93 amperes. Bom, agora, admitindo que eu vou estar trabalhando, né, com condutor de PVC, eu tenho que dimensionar o meu alimentador pela queda de tensão e pela capacidade de condução, ou seja, pelo método da capacidade de condução e a queda de tensão. Vamos considerar que esse cabo é um cabo de PVC e o método de instalação desse cabo é o método A1. São cabos unipolares que estão instalados em eletroduto embutido na parede. Então, pelo método de capacidade de corrente, vocês podem observar que a corrente em regime permanente do motor é 170,93 amperes. Então, eu vou chegar aqui na minha tabela, onde eu tenho o método A1, que é essa coluna aqui,
Só que, como o meu alimentador ele é trifásico, então ele tem 3 condutores vivos, que são os condutores carregados. Então eu venho aqui e procuro a corrente de 170,93 e eu vou encontrar aqui, vocês podem observar, o condutor de 120 milímetros quadrados de seção. Isso pelo método da condução de corrente. Agora eu tenho que fazer um cheque, uma verificação, pelo método da queda de tensão. Pelo método da queda de tensão, eu tenho que observar, pelo esse método de queda de tensão, eu tenho que observar qual a queda de tensão que eu vou trabalhar. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos admitir uma queda de tensão de 2% do alimentador até as cargas. Então, admitindo uma queda de tensão de 2% do alimentador até a carga, esse método, esse critério de queda de tensão, ele tem como objetivo, pessoal, garantir que os níveis de tensão em todos os pontos da instalação estejam dentro de valores estabelecidos pela NBR 5410, que nós vamos ver no final, né? A fim de não prejudicar o funcionamento dos equipamentos. Então, se nós observarmos pelo método da queda de tensão, essa equação ela define a seção do condutor para um sistema alimentador trifásico, onde SC, a seção do condutor, tem que ser maior ou igual a raiz de 3 vezes ρ, onde ρ é a resistividade do cobre, L é o comprimento do cabo, L é o comprimento do cabo, L é o comprimento do cabo, I é a corrente que eu vou calcular, que é a corrente que eu já calculei, que é a corrente do alimentador, ΔV é a queda de tensão, e V nominal é a tensão no alimentador. Como o alimentador é trifásico, a tensão é 380. O ρ é a resistividade do cobre, que é 1/57 ohms por milímetro quadrado, ohms vezes milímetro quadrado, dividido por metro. Então, com os dados L, que é a distância do alimentador, 240 metros, e A, 170,93, ΔV, estou admitindo 2%, e a tensão nominal 380. Aplicando isso na equação da seção do condutor por queda de tensão, aplicando aqui, vocês podem observar que a minha seção do condutor tem que ser maior ou igual a 164 milímetros quadrados. Ora, o anterior tinha dado 120 milímetros quadrados. Eu sempre tenho que trabalhar com a maior seção do condutor. Por quê? Porque a maior seção do condutor vai atender a capacidade de condução e, nesse caso, vai atender o método da queda de tensão. Portanto, qual a seção do condutor que deve ser instalada nesse alimentador? Se a gente observar aqui, a seção tem que ser maior do que 164 e o método é A1, está aqui método A1, eu vou encontrar uma seção de condutor 185 milímetros quadrados. Então, esse alimentador devemos dimensionar um condutor de 185 milímetros quadrados. Por quê? Porque esse valor de seção de condutor atende à capacidade de corrente, que era 170,93, e atende à questão da queda de tensão, que é os 2%. Agora, vamos especificar para esse alimentador o disjuntor. Aí a corrente de projeto ela tem que ser menor ou igual à corrente nominal, menor ou igual a IZ, e I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 de IZ. O que é IZ? IZ é a capacidade de condução do condutor que você escolheu. I2 é a corrente de atuação do disjuntor, ok? Então, eu vou pegar a minha corrente de projeto, que foi a do alimentador, 170,93, tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a 245. Por que 245? Está aqui, ó, a corrente nominal, a corrente de condução IZ do meu condutor escolhido, que é o condutor de 185 milímetros.
Nesse contexto, a minha corrente 2 tem que ser menor ou igual a 355,25, que é 1,45 IZ. Vamos escolher um disjuntor. Qual disjuntor que eu posso escolher dentro dessa inequação? Eu vou escolher um disjuntor de 200 amperes. Portanto, a gente consegue dimensionar esse alimentador trifásico escolhendo um condutor de 185 milímetros quadrados, porque aqui eu atendo tanto ao método de queda de tensão quanto à capacidade de condução, e um disjuntor de 200 amperes. Agora vamos para o dimensionamento agora de um alimentador bifásico ou monofásico. Então, qual é a ideia? Calcular um exemplo de um alimentador bifásico. Então, dimensionar um alimentador bifásico abaixo. Então, veja, eu tenho um sistema bifásico, 220, tem um quadro de distribuição, ele tem duas fases e neutro, e aqui na ponta eu tenho a minha carga com 4.500 watts e um cosseno φ de 1. Eu vou fazer um invertido em relação ao anterior, vou calcular primeiro, dimensionar esse condutor, que tem 15 metros, eu vou dimensionar primeiro pelo método de queda de tensão, onde a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 2 vezes ρ vezes L vezes a corrente do circuito ou do projeto, dividido por ΔV em porcentagem, vezes a tensão nominal. Essa tensão nominal, ela vai ser, nesse caso, 220. Se o sistema fosse monofásico, essa tensão aqui vocês teriam que colocar 127. Bom, então, calculando a corrente na minha carga. A corrente na carga é a potência dividido pela tensão vezes o fator de potência. Como o fator de potência é a unidade, eu vou pegar 4.500 dividir por 220. Logo, eu tenho a minha corrente 20,45 amperes. A distância é 15 metros. A tensão 220. E eu vou admitir, nesse trecho, uma queda de tensão de 4%. Substituindo esses valores aqui embaixo nessa equação, vocês vão encontrar que a seção do meu condutor, desse alimentador, ela tem que ser maior ou igual a 1,22 milímetros quadrados. Então, aqui eu tenho a seção do meu alimentador bifásico em função da queda de tensão. Agora vamos para a capacidade de condução. Pela capacidade de condução, vocês podem observar que como o meu circuito é um circuito bifásico com duas fases e euterra, o método de instalação, eu vou trabalhar com o método A1 e cabo de PVC, eu posso observar que o carregamento é 2. Então, eu vou vir nessa coluna, qual a corrente? 20,45. Eu olho aqui, eu vou ter que escolher o quê? Um condutor de 4 milímetros quadrados. Então, veja, no método anterior, a seção do condutor foi maior ou igual a 1,22. Pela capacidade de condução, a seção do condutor foi 4 milímetros. Então, eu tenho que escolher o condutor dos dois métodos, aquele que apresenta maior seção. Então, esse alimentador vai ter que utilizar um condutor de seção 4 milímetros quadrados. Agora vamos escolher um disjuntor para ele. Aí a corrente de projeto tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. E I2 menor ou igual a 1,45. Substituindo os valores, qual é a corrente da carga? 20,45 tem que ser menor ou igual a IN, que é menor ou igual a IZ. IZ é a capacidade do condutor, 26 amperes. E I2 menor ou igual a 1,45, que deu 37,7. Nesse contexto, eu vou estar utilizando, para proteger o meu alimentador, um disjuntor que esteja dentro entre 24,5 e 20,5 e 26. Então, eu vou estar utilizando um disjuntor de 25 amperes para proteger esse alimentador. Então, esse alimentador, qual o dimensionamento dele? Condutor de 4 milímetros quadrados e disjuntor de 25. Sempre escolher entre os dois métodos aquele que apresentar maior seção do condutor. Por quê? Porque ele vai atender à queda de tensão prevista e atender à capacidade de condução.
Bom, para a gente dar uma finalização sobre a queda de tensão, a NBR 5410, ela estabelece uma queda de tensão, né, valor percentual. Ela estabelece 4%, né, do quadro de distribuição QD até os pontos de utilização para qualquer circuito terminal. Então, eu tenho o quadro de distribuição, então ela estabelece 4% até, né, o quadro de distribuição principal até os meus circuitos terminais. Então, admite aqui uma queda de tensão de 4%. Isso é conforme estabelecido na NBR 5410. A outra, estabelecido também pela 5410, pessoal, é o seguinte, é uma queda de tensão de 5% do ponto de entrega de energia em tensão secundária, né, na distribuição de baixa tensão, até o ponto de utilização mais afastado. Então, vocês têm um exemplo aqui que ela estabelece. Ela estabelece do ponto de entrega de energia até os circuitos terminais, até o quadro de distribuição, fechando aqui nos circuitos terminais. Então, ela estabelece 5%, ou seja, 1% que eu devo ter de queda de tensão do ponto de entrega de energia até o quadro de distribuição. Lembrando que do quadro de distribuição até os circuitos terminais, a NBR estabelecia 4%, não é isso? Então, tem 5 daqui até aqui. Então, aqui eu tenho que admitir, segundo a NBR 5410, 1%. Daqui até aqui, 5%, sendo 4% desse ponto até os meus circuitos terminais de tomada, iluminação, motor, se for o caso, né? Então, isso é estabelecido pela 5410. E para finalizar, outro item estabelecido pela 5410 é a questão de 7% de queda de tensão do secundário do transformador de média para baixa tensão da empresa, né, que distribui a eletricidade até o ponto de utilização mais afastado, né? Então, a gente tem um transformador ou um gerador até o ponto de entrega, 7%. Ok? Então, a gente tem 7% de queda de tensão, é admitido. 7% de queda de tensão, desse ponto até esse ponto. Então, quando vocês forem dimensionar os circuitos alimentadores e a próprios circuitos terminais de alimentação, vocês têm que seguir o que está estabelecido em relação ao nível de queda de tensão estabelecido pela NBR 5410 de 2004. Então, vocês podem observar que nesse último caso eu tenho um transformador ou um gerador até o ponto de entrega de energia. Está aqui, ó, minhas tomadas, minha iluminação e meu motor, 7% até aqui, ok? Lembrando, daqui até aqui a gente tinha visto que tinha 5% de queda, daqui até aqui 5%, ou seja, daqui até aqui 4%. Né? Então, a gente vai admitir aqui 1% de queda, né? Aqui 2% de queda e aqui 4% de queda para complementar isso. Então, pessoal, dessa forma a gente encerra essa aula muito importante, que é o dimensionamento dos circuitos que alimentam, né, a instalação elétrica, são conhecidos como os alimentadores. Foi utilizado a NBR 5410 e o livro do Ademaro Cotrim. Um abraço a todos, né? E espero que essa aula possa ter agregado valor para você.